Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da Iniciativa Z. Hoje é um tema que a gente não explorou muito. A gente vai falar sobre performance aqui com a Miro e com o Martino. Eu vou deixar a Miro se apresentar, ela é nova aqui primeiro. Bem-vinda, Miro. E é com você. Obrigada, Miro. Tá joia. Pessoal, só me dá um ok, Bill, se minha tela tá projetando. Tá tudo ok? Tá sim. Tá legal, tá aparecendo aqui. Tá certo, pessoal. Primeiramente, muito bom dia. Obrigada aí pela presença. Já vi uns nomezinhos que eu conheço, então, mesmo assim, eu vou me apresentar, né? Pode ser que muita gente aqui não me conhece ainda. Eu sou Miroslava, né? Meu nome é russo, mas eu não tenho nada de russa, tá? Meus pais são do Equador e eu tenho origem latina, né? Eu falo português, espanhol e inglês, né? Por causa da IBM. Já estou na IBM há 15 a 16 anos, vai fazer 16 anos, né? O tempo passa. E nessa área de TI, desde quando eu era moça, desde quando eu terminei o processamento de dados, né? Colégio técnico. Então, eu tenho 21 anos, mais ou menos, de experiência em TI. E eu encontrei o mainframe na minha vida, né? Mais ou menos aí 12, 13 anos. E uma área que eu trabalhei praticamente toda a minha experiência profissional foi performance capacity. Sou apaixonada por essa disciplina. Hoje eu já estou na área de arquitetura mainframe, tá? Também sou apaixonada pelo hardware do mainframe. E vocês vão ver aqui que eu vou trazer muito conteúdo dessa parte mais, vamos dizer, obscura do hardware. Bom, eu sou voluntária também da iniciativa do grupo BRG de Mulheres, chamado Mainframe para Mulheres. Essa iniciativa visa treinar as meninas, né, que não são da área de mainframe, na área, né? Eu comecei com 3 mentis, agora eu já estou aí com 7. Então, é uma iniciativa muito legal. E sou mãe, Fabrícia Giovana, coloquei uma fotinha aí. E com certeza, né, a gente tem que ter um hobby, né, para não ficar maluca. E eu pratico yoga, meditação. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar e aprender. Eu acho que nunca a gente sabe de tudo. A gente sempre tem algo para aprender, não importa quantos anos a gente está na profissão. E a gente tem sempre algo para ensinar também. A gente tem que fazer essa roda girar, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de gerenciamento de capacidade no ambiente mainframe. Qual que é a sua importância? Os métodos de projeção linear e sazonal. Vamos debater um pouquinho da diferença das duas e o que fazer. Vamos falar do mainframe hardware. Eu sei que já teve aí um webinar de arquitetura, mas eu gostaria de passar alguns conceitos para o meu conteúdo fazer sentido. Miro, só um minutinho, você consegue pôr em full screen a apresentação? Acho que fica melhor para visualizar. Obrigado, viu? Imagina. Obrigada aí pelo toque. E dimensionamento de processadores, o famoso sizing. Né? Vamos comentar aí bastante sobre esse assunto. E algumas das melhores práticas em relatório. Quais foram os relatórios que fizeram mais sucesso nos meus clientes? Né? Vou mostrar para vocês um conjunto de relatórios que fizeram sucesso na maioria dos clientes. Então vamos lá, pessoal. O que é mesmo gerenciamento de capacidade ou planejamento de capacidade, né? Segundo o nosso querido Redbook, planejamento de capacidade, ele assegura os recursos adequados que estarão disponíveis para aplicações críticas no futuro em tempo apropriado. Então, o que quer dizer isso? Basicamente, a gente tem que garantir que nós tenhamos recursos, tá? No caso do mainframe, recurso CPU, memória, capacidade de dados de gigabytes, né? Que nós tenhamos recurso para as nossas aplicações críticas em tempo apropriado. Isso quer dizer o quê? A gente tem que se antecipar às necessidades das aplicações críticas, fazendo, claro, análises, para que não falte esses recursos para essas aplicações, tá? Então, planejamento de capacidade é a longo prazo, né? Eu vou me planejar
para daqui a 6, 24 meses? Quais são os recursos que eu vou precisar investir, aumentar ou fazer um tuning, né? Fazer roubar recursos de alguma coisa que não é tão crítica para doar para recursos críticos, aplicações críticas. Essa é mais ou menos a ideia. E performance management, né, gerenciamento de performance, é a curto prazo. Quer dizer o quê? É quando você está lá no monitor verificando por que o job está demorando demais, por que aquela transação está tendo response time inadequado. Então, você olha pontualmente no problema de performance, tá? E o Service Level Agreement. Por que é necessário? E o que é Service Level Agreement? Service Level Agreement ou Service Level Objective nada mais é do que contratos, acordos entre você e o cliente, né? Ou entre você e os times, você como analista de capacidade e os times de negócio, né? Acordos que dizem respeito aos requerimentos técnicos da aplicação crítica. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenha uma aplicação de cartão de crédito, tá? Crédito e débito. Esse tempo de resposta em que aquela aplicação vai entrar no mainframe e sair de volta para as aplicações de baixa ou para o usuário final, é um tempo de resposta que o usuário final está esperando que você cumpra, está esperando que o mainframe cumpra. E como você, como analista de capacity performance, vai fazer isso, vai fazer esse contrato dentro do mainframe? Através da política do WLM. O que é o WLM? O WLM é um componente do ZOS. ZOS é um sistema operacional do mainframe, tá? Então, através do WLM, você pode escrever, bom, a transação X, 90% da transação X vai terminar em meio segundo. Por quê? Porque o meu requerimento de negócio da minha aplicação crítica de cartão de crédito precisa que seja assim. Mas e se não for possível? Tecnicamente possível, né? Porque muitas vezes, e eu já me deparei com isso, o SLA é muito mais agressivo do que o design da aplicação consegue entregar, né? E aí o que você vai fazer? Bom, provar por A mais B o porquê que aquele SLA está muito agressivo. Olha, de acordo com o design da aplicação, ele está gastando muito CPU, e esse response time aqui, mesmo que eu tenha toda a capacidade livre do mundo, não vai ser atingido, né? Então, é um acordo, como o próprio GIFzinho aqui mostra, é um acordo entre você, como analista de performance capacity, e a pessoa de negócio, a pessoa da aplicação. Tá? Então, aqui eu já falei, né? 90% do config. Ou usuário TSO. Bom, eu tenho alguns usuários críticos, por exemplo, o System Programmer, já é System Programmer. Esse cara, ele não pode sofrer delay. Ou o analista de performance, quando tiver algum problema de performance, ele tem que ter uma prioridade mais alta. Então, eu vou selecionar dentro da política do WLM quais usuários, por exemplo, terão uma prioridade dentro do mainframe e terão um SLA de response time de acesso ao mainframe, tá? Esses são exemplos de SLA e SLO e como que a gente transforma esses requerimentos de negócio em requerimentos técnicos através da política do WLM, tá? Um outro conceito que eu tenho que passar aqui é sobre o Saturation Design Point, ou a utilização do Box Threshold. O que é isso, Miros? Bom, aqui tem uma formuleta. E, gente, em Capacity Planning vocês vão ver muitas fórmulas que vão falar, ai, meu Deus, que difícil. Mas eu convido vocês a tirar, vamos dizer, esse paradigma, não olhar para a fórmula por enquanto e vamos, como eu costumo dizer, os meus mentorandos, vamos meditar no gráfico. Então, vamos lá. O que quer dizer? Basicamente, um ponto de saturação quer dizer que quando você atingir, por exemplo, na média horária,
o ponto de 85% quer dizer que no intervalo menor, ou seja, no minuto, você já atingiu 100%. Tá, outro exemplo. Se na média mensal você atingiu 90% de utilização de CPU, em períodos das 8 às 6 da tarde, 8 da manhã às 6 da tarde, business days, né, dias comerciais, você atingiu 90% de utilização na média mensal. Quer dizer que vai ter dias ali no meio daquele mês que você bateu 100%, ou muito próximo de 100%. Então, o que é essa fórmula do Redbook quer dizer? Quer dizer que você tem que exatamente calcular dessa forma, média horária vezes 100 dividido pelo pico do minuto de utilização? Não. Quer dizer apenas o quê? Que você tem que ter em mente que quando na média você chegar num valor de utilização, num intervalo menor você já chegou a 100% há muito tempo. Então, legal. Eu dei o exemplo aqui do horário e do minuto e do mês com relação ao dia. Por quê? Na prática, se você falar assim para o cliente, ou no caso, se você é cliente, para falar assim para o seu chefe, olha, eu não quero que no intervalo de minuto a minha utilização de CPU chegue a 100%. É até piada, né? Não é assim que funciona. Então, tente levar para a sua realidade, que é o quê? Se na média mensal eu chegar a 85%, 90%, quanto na média diária, dá uma olhada nas médias diárias do seu mês, a quanto você está batendo. Aquele dia de fechamento de mês, que você bateu a 100% das 10 da manhã às 4 da tarde. E quando você bateu a 100%, quem sofreu? Tá? Esse é o ponto de saturação. A gente vai falar mais sobre WLM, tá? Mas o importante é entender que quando você bate a 100%, alguém sofre. Isso é necessariamente ruim? Não. Se quem sofre é uma aplicação que não é crítica, que não tem SLA de contrato, sem problema nenhum, toca o barco. Agora, se quem sofreu é aquele aplicação crítica de negócio que é referente ao seu cartão de crédito e débito, aí já é problema, tá? Então, é esse o mindset. E muitas vezes, eu falei aqui primeiro da fórmula, e muitas vezes a regra de dedão, em planejamento de capacidade, que é a regra de dedão, são thresholds que normalmente, observando vários ambientes, você chega a uma conclusão que, se eu manter a minha utilização mensal do período crítico, que é das 8 às 6 normalmente, período de online, abaixo de 90%, eu estou legal. Eu não tenho um nível de saturação muito alto, eu não tenho delays muito altos. Tá? Você pode começar usando uma regra de dedão. Em vez de olhar para essa fórmula do Saturation Design Point, arrancar os cabelos e ignorar esse aspecto. Tá? Então, eu convido vocês a usar a regra de dedão e veja como se comporta. Veja quando você bate a 100%, quem está sofrendo. Tá? Então, por que mesmo eu devo implementar as práticas de planejamento de capacidade? Eu percebi que muitos ambientes acham assim, fazer esse planejamento prévio de quando eu vou bater no ponto de saturação, algo que não vale a pena demandar esforço para você concluir quando que eu vou precisar de mais recursos e quando eu devo tomar uma ação, né? Mas aqui eu vou dar um bom argumento e eu vou transformar para a minha realidade. Por exemplo, eu tenho as minhas contas do mês. Tá? A minha conta mais cara é a escola das crianças. Vamos supor que um belo mês a escola me liga e fala assim, olha, a partir desse mês, a sua conta mais cara, tá? Você se planeja ali o seu budget para caber dentro da sua realidade. A sua conta mais cara está 30% mais caro. A minha reação, com certeza, vai ser de reclamar.
Pô, como assim? Eu não estava preparado, eu não tinha esse budget, né, para pagar essa conta. Então, mais ou menos, trazendo para a realidade do mainframe, é isso. Em muitos ambientes, né, de TI, muitas instalações de TI, o software e o hardware do mainframe é a conta mais cara, né? Então, independente de ser fácil você adicionar capacidade, tem N recursos, CBU, Capacity on Demand. Se você quiser aumentar a capacidade, você aumenta através de um leak code, um MS, e é através de microcódigo. Não tem outage, não tem IPL. Se você tiver CAPED, você só uma mudança na HMC já vai resolver. Independente de ser fácil e não demandar um outage, né, uma queda no seu, na sua aplicação, o que eu vou falar o que um cliente meu falou uma vez. Tá bom, Miroslava, tudo bem, eu sei que não tem um outage e é fácil eu adicionar, só que não é fácil, vai ser disruptive to my checking account, né? Vai ser um outage na minha conta bancária. Então, essa é a principal razão da gente fazer capacity planning. É a gente se preparar para um possível investimento, porque tem outras opções. Nem sempre você precisa comprar recurso. Você pode roubar ou você pode fazer tuning, né? Que eu estou aqui nessa life cycle. Então, por exemplo, você checa se os seus loved ones, o que é os loved ones? Suas aplicações críticas de negócio, aquelas que estão no SLA, no SLO de contrato, que você tem que entregar. Você checou, seus loved ones, suas aplicações críticas estão ok? Sem delay, atingindo a meta, né? Atingindo o objetivo? Sim, então não faço nada. Se os seus loved ones começar a ver delay, faltar recurso para suas aplicações críticas, no exemplo aqui de cartão de crédito, você tem que encontrar recursos. Tá bom, como é que eu posso encontrar recurso? Eu posso comprar, no exemplo de CPU, fazer um upgrade, ou eu posso roubar de workloads aplicações menos críticas. O doador universal aí é o BET, né? O Job BET. Então, uma outra coisa também que tem que ficar ligado. O meu workload mix, né? Se eu tenho, por exemplo, online junto com o BET, no período aí de 8 a 6, se der uma dor de barriga no meu online e eu precisar de mais recursos, ele vai ter de quem roubar, certo? Agora, se você ter um workload puramente online, é muito arriscado você trabalhar com uma capacidade ou com box threshold alto, do tipo 90%. Porque a hora que faltar recurso, começa a dar delay nos seus loved ones, nas suas aplicações críticas. Tá? Então, você tem a opção de roubar recursos, se o seu ecossistema, seu workload mix permitir, ou você tem a opção de tunar, né? O que eu posso ver aqui? Deixa eu dar uma olhada no que está rodando aqui, que está consumindo recurso demais, que eu posso diminuir de alguma forma. Seja fazendo melhorias na aplicação para gastar menos CPU, enfim, seja fazendo melhorias na arquitetura, implementando inovações aí, né, que hoje tem bastante coisa legal. E isso é um ciclo. Então, você verifica, né? Checa os seus loved ones, suas aplicações críticas, faltou recurso, você faz essa análise. E esse gráfico aqui, o que quer dizer? Bom, como que eu consigo me planejar para no futuro eu tomar uma ação, né? Como que eu posso me preparar, tanto com relação ao budget, que eu dei o exemplo lá da conta da escola, né? Quanto enfim, me preparar tecnicamente fazendo análises de migração, de upgrade, etc. Eu uso de projeções, tá? Então, se eu já tenho o meu SLO ou SLA, eu já tenho o meu SDP, eu vou usar 85%, tá? Eu faço a minha projeção, e a gente vai falar sobre projeção mais para frente.
eu percebo que num determinado ponto na linha do tempo, no futuro, daqui a 1 ano e meio, eu vou atingir o meu ponto de saturação do recurso. No caso aqui, CPU, estou dando exemplo de CPU. É nesse ponto dessa reta, vamos supor, novembro de 2021, eu tenho que tomar uma ação de capacity planning. Mas se eu souber hoje, que é 8 de julho de 2020, eu posso já me antecipar nisso aqui. Será que eu tenho de quem roubar? Será que eu tenho alguma coisa para tunar para quando chegar lá em novembro de 2021, eu não vou precisar, por exemplo, fazer um upgrade, comprar recursos? Essa é a vantagem. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, o que vale mais a pena? A gente gastar suor planejando, né? Ou chegar e, assim, descontraído na linha do tempo, lá, e quando chegar aqui em novembro de 2021, pimba, faltou recurso, crise de performance, todo mundo corre, pô, mas o que aconteceu? Até o mês passado estava tudo bem, né? Tá legal. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre ITIL. É muito lindo essas teorias que eu falei, mas sem um sponsor, sem que, vamos dizer assim, o chefe, o dono da empresa, apoie essa prática e muna o analista de capacidade de informação, não tem mágica, né? Então, o gerenciamento de capacidade também é um item da disciplina ITIL. O que é a ITIL? É um conjunto de melhores práticas para você gerenciar melhor os seus recursos de TI. Exemplos que normalmente as empresas aplicam. Gerenciamento de incidentes, né? Normalmente tem lá um software para gerenciar incidente, existem análises dos incidentes para ver como que eu reduzo aquele número de incidentes, achar a causa raiz, né? Se tem algum incidente repetindo demais, eu quero achar a causa raiz e matar esse problema de vez. É muito comum, eu vejo bastante as empresas adotando o gerenciamento de incidentes. Outro exemplo, gerenciamento de mudanças. Também é uma prática ITIL que muitas empresas aplicam. Exemplo, vou fazer upgrade de ZOS. Tá, vamos planejar. Primeiro vai lá e testa no ambiente de teste, no ambiente da sandbox lá do ZOS, do System Programmer. Depois passa para o ambiente de teste, mede. Você tem vários formulários para preencher, para dizer se aquela nova versão está adequada, está ok, antes de entrar em produção. Agora, eu não vejo muitas empresas maduras no processo de capacity management. E esse, como todo processo, ele exige um tempo para maturação. Então, vamos dizer, não adianta, por exemplo, eu ir hoje na sua empresa e eu não vou resolver os problemas do dia para a noite, né? É uma cultura organizacional. Todo mundo tem que entender o porquê que é importante aplicar esse processo e devagar evoluindo. Como todo processo, quando a gente implanta um novo processo, a gente vai evoluindo devagar. Em 1 ou 2 anos, você passa, por exemplo, do nível operacional, que eu vou comentar o que é, para o tático, já tendo uma visão mais estrategista, mais a longo prazo, né? Então, o que é o nível operacional? Basicamente é performance. São aquelas tasks diárias que você faz com relação à performance. Hoje eu vou entrar no monitor e eu vou ficar olhando aqui para ver se vai atingir o capping, se não vai. Esse tipo de tasks diárias que normalmente o seu instrumento é um monitor de performance, né? Agora, o nível tático, um processo de capacidade mais maduro. Você já olha para o passado
e começa a querer prever o futuro, igual eu estava falando. Quando eu vou precisar de recurso? O que eu vou fazer até lá? Será que eu consigo estender o momento do aumento de capacidade, da compra, fazendo tuning, fazendo ajustes? Então, isso já é um nível tático. E o nível estratégico é o nível master, né, que normalmente eu, por exemplo, sou IBM, eu não consigo chegar ao nível estratégico, por quê? Porque aí envolve informações de negócio, informações confidenciais do cliente. É aquele cara, o gerente de capacidade, aquele cara que está lá nas reuniões estratégicas, vamos supor, de marketing. Olha, vamos lançar uma campanha de marketing para o Dia das Mães, e essa pessoa já tem na cabeça como transformar os requerimentos de negócio em requerimentos técnicos, tá? Então, esse Capacity Manager, ele já vai falar, então essa campanha aqui vai me demandar mais transações no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães. Então, quanto será que eu vou precisar estimar, né, para eu não ter problema de falta de recursos no Dia das Mães, por exemplo, né? Então, normalmente, o que acontece? Existe uma pessoa que tem acesso às informações críticas, estratégicas de negócio, que normalmente nós, IBM, não temos acesso, e que, de alguma forma, traduzem requerimentos técnicos, o que eu preciso projetar para eu atingir a meta, que é saber quando que vai faltar recurso ou não, né? Então, o nível tático, eu olho para o passado, tento prever o futuro, e o nível estratégico já está lá na frente. Bom, aqui vou dar uma pincelada rápida, não vou passar muito tempo aqui, mas basicamente o nível operacional é o planejamento de capacidade a nível de componente, né? Então, vamos supor, quais são os componentes que eu tenho? Eu tenho a CPU do mainframe, eu tenho a memória do mainframe, eu tenho a capacidade do banco de dados, né? E também aquelas tasks relacionadas à performance, aquelas tasks reativas, que normalmente eu uso ferramentas de monitoração para isso, tá? O tático, eu já começo a fazer projeções, já começo a olhar o passado para prever o futuro, aplico percentuais de crescimento com relação aos requerimentos de negócio, que o gerente de capacidade vai me informar. E o nível estratégico é o que eu acabei de falar, que a gente tem aquela pessoa que consegue ter essas informações críticas, confidenciais de negócio e já se antecipar no que aquilo, por exemplo, uma ação de marketing, pode acarretar em termos de utilização do mainframe. Mas, para isso, o que eu preciso para fazer toda essa maravilha? Eu preciso de dados, tá? Preciso de ferramentas, preciso de dados. E no mainframe, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os registros de SMF. Depois eu volto lá para cima. De onde vêm os dados do mainframe, né? Do ZOS, em particular. Do log do SMF. No ZOS, nós temos um log muito poderoso, que é o SMF, com muitos detalhes. E, normalmente, a gente também se perde aí, nós, analistas, né? Caraca, tem tanto registro, tem tanta informação que eu não sei por onde começar. E é uma frase meio clichê, né? Foca no que é importante. O que é importante para mim? Com certeza, as aplicações que estão lá no SLA, no SLO de contrato, que eu tenho que garantir aquele responsável, eu não posso deixar que aquela aplicação sofra delay, né? Não posso deixar de cumprir o que está em contrato. Isso é uma coisa importante. O que mais? Uma dica, né? Na sua utilização, tá? Por exemplo, do período 1, das 8 da manhã até as 6 da tarde. O que compõe 80% da sua utilização? Quem gasta mais? Né? Conheça os agressores de CPU, quem gasta mais.
80% dessa utilização aqui da média mensal, quem que são os responsáveis? Minha aplicação de cartão de crédito e débito, sei lá, minha subsistema aqui DB2, enfim. Dá uma avaliada e foca no que é importante, senão você vai ficar assim, perdido. E vai acabar não analisando nada. Fica a própria sorte. Então começa pequeno, começa com o que você sabe. E aqui eu coloquei alguns registros mais assim, usados, mais importantes. Por exemplo, o registro 70, né, você tem informação do Sysplex, Machine Type, Model, utilização das L-pares, né, tem o registro 72, que é informação por Service Class. Service Class é como o mainframe classifica as aplicações lá dentro do WLM, tá? Então, você pode ter Service Class de SIX, pode ter Service Class de DB2, enfim. E fazendo uma análise top-down, ou zoom out, zoom in. Eu gosto de falar análise top-down. O que seria essa análise top-down? Começo em cima do todo, né, do ponto de vista do CAC, do ponto de vista da LPAR, do ponto de vista da Service Class, do ponto de vista do Address Space, né? E aí eu vou chegando num nível mais granular, por exemplo, do ponto de vista da transação, quanto que aquela transação consome de CPU, tá? Uma transação, quanto que ela consome? Qual que é o throughput rate? Quantas transações por segundo ela faz? Eu vou acompanhar. Então, comece assim, top-down, e afunile para as suas aplicações críticas ou os seus loved ones, né? Tá. E também o registro de CMF, a log, ela é muito rica, ela é time-stamped, né? Então, a todo tempo que ocorrem ações dentro do mainframe, ela vai gravando de acordo com intervalos. Dependendo do registro, você tem diferentes tipos de intervalo de 15 minutos, você pode chegar até nível de de 15 minutos, ou você pode chegar até nível de 1 minuto, dependendo, por exemplo, se for um tracing que você ativou de DB2, né? Mas o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou olhar intervalo a intervalo, eu vou ficar maluca, né? Ou maluco. Então, o que eu faço? Eu sumarizo em médias horárias, diárias, semanais, mensais. Eu separo em períodos. Isso é muito importante. Eu já vi por aí na França, o pessoal fazendo uma média de 24 horas. Isso é ruim porque a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana, maçã com maçã, né? Você tem que fazer a comparação e entender que aquele intervalo é semelhante ao outro. Exemplo, eu vou comparar 2 semanas de dados, tá? Vou escolher o meu período crítico, que é meu período das aplicações críticas que estão rodando. Normalmente é das 8 da manhã às 6 da tarde. Beleza. E eu pego segunda-feira contra segunda-feira. Eu vou excluir final de semana, feriado, porque não vai representar não vai representar o meu intervalo crítico, tá? Então, todos esses cuidados com o SMF, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser sumarizado para poder te ajudar. Lembre-se, garbage in, garbage out, né? Se entra lixo, sai lixo, né? Isso quer dizer o quê? Se você não sumarizar de uma forma adequada, se você não tiver um capacity tool, eu vou voltar aqui, um capacity tool que realmente te dê dados confiáveis para você lá na frente fazer uma decisão de negócio baseado nesses relatórios, né? Aí é o garbage in, garbage out. Você não pode tomar decisões de budget, né? De planejamento de investimento
baseado em dados não confiáveis. Tá? Então, essa é a importância de você tratar bem essa caixinha aqui de Capacity Management Tools. E esse aqui é o banco de dados, né? Como eu já mencionei, o que você vai precisar para você poder fazer o seu planejamento de capacidade? Você vai precisar de relatório de performance, você vai precisar de um plano de capacidade, eu vou falar o que é, e vai precisar de forecast, também vou falar o que é. Então, quem tem a informação tem o poder, né? É simples assim. A gente não tem, vamos supor, dashboard de tudo. Dashboard de quantos incidentes, dashboard dos SLAs. A gente só consegue tomar decisões mediante a dados, e a dados confiáveis. A forma como você vai processar isso, se você for processar com uma ferramenta simples e mais barata, ou uma ferramenta mais elaborada, com analytics, machine learning, não importa. O importante é você ter dados confiáveis, né? Então, aqui eu dei 2 exemplos, né? Aí eu vou falar um pouquinho dos novos conceitos de machine learning, né? Aqui é um perfil horário, a gente chama de perfil horário, utilização de uma semana contra as horas, né? E aqui é a utilização da CPU, do CAC como um todo, em percentual. Então, quando eu olho para isso aqui, o que eu vejo? Eu vejo pico, vale, pico, vale, pico, vale, pico. Isso é uma outra linguagem do analista de capacidade. Beleza. Então, o que significa esse pico? Pela minha experiência, né, de eu já ter visto isso aqui há alguns anos já, eu concluo que esse pico é devido ao meu processamento batch. Concluo, baseado na minha experiência passada. Não sei se mas eu estou concluindo. Eu estou usando o meu Analytics, meu cérebro. Aqui, nesse período das 9 às 16, 17, eu concluo que é o meu período de online, né? Eu tenho um pico aqui às 10, mais ou menos, e outro pico aqui às 15, às 16, mais ou menos. E eu tenho um vale aqui no meio desses dois. Tá bom. Será que este cliente aqui tem uma demanda maior do online nesse intervalo e outra demanda semelhante neste intervalo? E nesse meio tempo, os usuários ou os clientes não processam muito requests? Tá, legal. E aqui esse regular late evening peak, outro pico no final do dia aqui. Eu concluo, pela minha experiência, que pode ser jobs de manutenção, jobs de backup, etc. Né? E por que essas duas linhas aqui estão mais baixas? Com relação às outras, eu concluo que é sábado e domingo, final de semana. Então, eu usei o que tem na minha informação do que eu já vi no passado para concluir isso daí. Se é verdade, eu não sei, tem que olhar, né? Então, de início, eu fiz a minha primeira análise e depois, se eu quiser me aprofundar para ver se é isso mesmo, eu vou lá, desço o nível de granularidade no SMF e começo a quebrar. Análise top-down. E aqui, né? Identify a set of potential future problems triggered by a change in behavior. Muito se fala agora de inteligência artificial, né? Mas o que é isso? Em vez de eu usar o meu cérebro humano para interpretar dados baseados nas minhas experiências passadas, eu alimento um algoritmo, um modelo de machine learning com os meus dados e espero que ele conclua qual é o padrão de comportamento. Então, aqui, da mesma forma que aqui, isso é quando o batch começa.
Aqui é quando o online começa, e aqui é quando o mercado, as agências ou as lojas abrem, né? Se de repente esse comportamento que dia após dia permanece igual, muda de uma hora para outra, esse modelo, esse software de machine learning, ele pode automaticamente soltar um trigger, falar, opa, mudou o comportamento, alguma coisa tem de diferente. Será que tem um jovem loop? Será que tem um DDF que entrou e começou a comer recursos do mainframe? Enfim, né? É só para demonstrar como os dados são importantes e poderosos nas nossas análises, nas nossas conclusões e principalmente nas tomadas de decisão. Então, a dica de ouro aqui. E na prática, como é que eu planejo a capacidade, né? Isso aqui é um desenho do plano de capacidade. O plano de capacidade é simples. Também outra coisa, quando eu entrei no time, quando eu entrei nessa área, eu falei, nossa, aqueles documentos de plano de capacidade, tudo elaborado, né? Deve ser complicado de fazer, não é? São 4 componentes bem simples. Você começa com uma introdução. Então, tá bom. Qual componente eu vou fazer o planejamento de capacidade, né? Nesse caso, eu vou fazer da CPU. Por quê? Porque CPU é mais caro. Memória tem abundante, não me interessa. CPU é mais caro, então eu vou focar na CPU do mainframe. Ok. A descrição do ambiente. Quantos mainframes eu tenho? Qual o machine type? Qual o machine model? A gente vai falar mais sobre o hardware aqui. Qual que é a minha demanda? Por que eu tenho que fazer o planejamento de capacidade desse componente? Porque eu tenho SLA de aplicações críticas aqui, eu tenho que cumprir aí com um response time de meio segundo em 90% dessas transações. Eu calculei ou eu percebi que o meu box threshold ideal para o meu ambiente é 85%. Passou disso na média mensal, começa a bater muito 100% num intervalo menor, que é uma média diária. Então, enfim, essa é a minha demanda, o meu porquê. E quais são os métodos que eu vou usar? Bom, quais fórmulas que eu vou usar? Qual o nível de sumarização? Eu vou fazer uma projeção com granularidade semanal, eu vou fazer uma projeção com granularidade mensal, eu vou usar linear forecast, eu vou usar forecast sazonal. Tudo isso demanda conhecimento do negócio, conhecimento do ambiente, para saber os melhores métodos, e você descreve no plano de capacidade. E por fim, bom, segundo as minhas análises e projeções, para cumprir com o meu SLA, para cumprir com o meu box threshold, eu vou precisar de mais X MIPS no mês A, no ano B. Simples assim. E quando que eu tenho que mudar? Não adianta também fazer um documento lindo e deixar o documento esquecido e empoeirado por anos. Não. Quando que eu tenho que mudar? Cada vez que mudam os meus requerimentos, ou de negócio ou técnico. Por exemplo, vai sair um release novo na minha aplicação. Eu vou colocar novos canais de comunicação aqui com a minha aplicação do mainframe. Exemplo, app no celular, online. Opa, então peraí. Então, se eu estou aumentando a capacidade de chegar a novas transações, se eu estou mudando os canais com a minha aplicação do mainframe, pode ser, é muito provável que eu vou ter mais transações chegando no mainframe, certo? Legal. Então, mudou os meus requerimentos. Eu preciso calcular, eu preciso fazer um teste de estresse naquela mudança para saber quantos por cento a mais isso vai me afetar. E aí eu corrigir a minha projeção, projetar. Ou, o que aconteceu comigo uma vez, eu tinha calculado lá um SDP com 85%. Então, eu usava 85% como aquele threshold de quando eu tenho que tomar uma ação de planejamento de capacidade. Aí o cliente, visando otimizar os recursos, falou, não, 85% é muito baixo. Eu quero que o mainframe bata 90% na média mensal. Então, o que mudou?
Mudou os requerimentos técnicos? Não. Mudou os requerimentos de negócio. Ele queria utilizar melhor, né, esse recurso, tá? O que é correto. Planejamento de capacidade nada mais é do que você usar bem os seus recursos, nem com sobra, nem com falta. Tá? Então, mudou os requerimentos de negócio. Eu tive que fazer um balanceamento de carga, depois eu tive que reduzir, fazer um downgrade de um dos boxes, etc., para poder deixar na média aquele box batendo a 90%. Então é isso. Martino, tem alguma pergunta? Eu estou rápido demais. Oi, Miro, não tem nenhuma pergunta. Tá bom. O pessoal tá tímido. Gente, pode falar, tá? Fórmula de regressão linear simples. Olha, vou contar um segredo para vocês. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um grupo de mentorandos, né? Começou por causa dessa iniciativa BRG de mulheres, né? Para ensinar mainframe, no meu caso, na minha área de planejamento de capacidade para meninas, né? Mulheres. E eu cheguei na parte de projeções, linear, sazonal. E eu faço reuniões diariamente. Eu já estou há 2 semanas falando sobre o mesmo assunto, né? Então é muito pano para manga. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, de novo, não se assustem com as fórmulas. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas. O próprio Excel facilitou demais. As fórmulas do Excel, forecast, abre parênteses, você coloca o período que você conhece, coloca o contador e pá. Você tem uma projeção linear simples lá. Aplica primeiro. Você tem ou ferramentas, por exemplo, esse exemplo aqui é do IBM Z PCA, né? A própria ferramenta já tem o analítico, já projeta essa utilização mensal de CPU, tá? Ou você tem o que? As fórmulas no Excel. Então, assim, eu convido vocês a, tudo bem, saber como funciona a fórmula, mas apliquem, não se intimidem pela fórmula. Apliquem e testem, vê se aquela fórmula é mais adequada para o seu ambiente ou não. Como que eu faço isso? Por exemplo, essa aqui é uma projeção linear. Perceba que essa é uma reta ascendente monolítica. Isso quer dizer o quê? Que cada ponto vai ser maior do que o ponto anterior, maior do que o ponto anterior, maior do que o ponto anterior. Mas na minha realidade, né, no caso dessa realidade aqui, eu estou vendo que eu tenho altos e baixos, altos e baixos. Que a gente mais interpreta isso como sazonalidade. Então, vamos supor que Dia das Mães e Black Friday, num cliente de varejo, sejam os períodos de pico, né? E os outros meses sejam os meses mais baixos, né? Que não tem que não tem utilizações tão altas assim. Então, se a linear não está refletindo o que você quer de acordo com o seu ambiente, você pode fazer o quê? Usar uma projeção sazonal, por exemplo. E também tem várias formas de fazer. Eu costumo dizer que capacity planning é uma arte. Porque não existe um jeito certo ou errado. Existe o jeito que funciona para o seu ambiente. E como é que eu sei disso? Testando. Eu tinha um cliente que ele fazia 4 ou 5 tipos de projeções, aí eu já acho exagero. Mas ele fazia 4 ou 5 tipos de projeções diferentes e tinha um range, né? O meu pior cenário é esse aqui, o meu melhor cenário é esse aqui. Então, ele trabalhava dentro daquele range. É uma opção, foi o que ele escolheu. Como que eu faço? Eu aplico e testo. Eu vejo a acurácia da minha projeção. Eu vejo o projetado versus o atual. E vejo se aquela minha projeção está prestando para alguma coisa ou não. Como que eu faço isso? Eu calculo o percentual de erro,
né? E tem termos estatísticos aí para tratar o erro, outliers, ponto fora da curva, etc. Mas como que eu faço, né? Uma das opções. Eu vejo projetado menos o valor atual, valor corrente, e vejo qual percentual que eu estou dentro ou fora da projeção. Então, percentuais positivos quer dizer que minha projeção ficou acima do esperado. Percentuais negativos quer dizer que minha projeção ficou abaixo do esperado. E aí eu também costumo dizer, eu medito em cima disso. Então, vamos lá. O que é melhor? O que o meu cliente vai aceitar? Ele vai aceitar que eu fique até 10% acima do projetado? Será que não é arriscado eu ficar até 11% abaixo do projetado? Eu ter uma utilização atual maior do que eu projetei? Então, de acordo com essa informação, eu posso fazer uma correção, né? Eu posso tratar o erro. E também tem várias formas de tratar o erro. Você pode pegar uma média e aplicar a sua projeção, projetar para o futuro e depois verificar de novo o atual versus forecast. Eu posso usar essa fórmula feia aqui, ó, chama mean square error. Eu faço o atual menos o projetado, coloco ao quadrado, tenho os valores, somo e divido pelo número de amostragem aqui. Eu tenho um valor de correção. Vou lá, aplico esse valor de correção na minha projeção. Então, o que... Oi? Interromper você um pouquinho, surgiu uma pergunta, tá? Tá. Era referente ao slide 13, que a gente estava falando ali dos métodos, tá? Você conseguir voltar ali? A pergunta foi se existe um... Você acabou até respondendo aqui, se existe um método mais adequado no planejamento de capacidade. Isso aí. Vendo ali a terceira caixinha de métodos, né? Você estava falando isso até agora, né? Isso. Eu vou comentar em cima desse slide aqui. Perfeito. Como a maioria dos meus clientes foram financeiras, bancos, na verdade também atendi varejo. A maioria dos meus clientes, com exceção de ele tinha sazonalidades, né? Tinha meses de alta e meses de baixa. Então, eu prefiro a projeção sazonal, que é essa aqui. E eu prefiro a granularidade mensal. Ela é mais assertiva. Tá? Eu tenho tido muito sucesso com a projeção sazonal e um indicador de erro que eu também sugiro é você ficar abaixo de 10%. Mas isso também depende do chefe, né? Tipo assim, olha, se eu errar em 10% você me perdoa, né? Mas vamos partir para o outro lado e não se cobrar tanto. É melhor você ter uma projeção e ter uma margem de 10% de erro para cima ou para baixo do que não projetar nada e cruzar os braços, concorda? Então, o exemplo desse aqui. Eu mudei os dados porque é dados de um cliente real, eu mudei um pouco. Mas isso aqui foi um caso real. Em janeiro de 2018, eu percebi que em novembro de 2019 a gente ia bater no ponto de saturação, que eu calculei como 85%. E em 2020 nós não íamos passar de ano sem um upgrade. Tá? Isso eu percebi aqui, em 2018. Isso é real. Então, numa das reuniões de capacidade, eu falei, olha, segundo as projeções aqui, a gente vai passar apertado. Vamos atingir o Saturage Design Point em setembro, outubro, novembro de 2019, mas podemos trabalhar com tuning, por exemplo, desligar as LPAs de teste, envolvimento, sei lá. Podemos trabalhar com tuning, mas para 2020 a gente vai ter que aumentar. Então, todo esse período aqui, ó, 2018, 2019, e eles migraram,
acho que em janeiro desse ano, janeiro ou fevereiro desse ano. Eles foram do uma Xeon 9,6, eles ficaram 8 anos com a Xeon 9,6. Quer dizer, se bem planejado, você pode ficar muitos anos com o mainframe, né? É claro que eles não tinham percentuais de crescimento agressivos, tá? Isso aqui, outra coisa quase que eu esqueci de falar. Isso aqui é baseado também em tendências passadas, históricas, tá? Por quê? Porque esse cliente aqui, ele era um cliente estável, né? É um cliente estável, não tinha grandes mudanças, grandes percentuais de crescimento de ano para ano, tudo bem. Agora, Mírio, se não for esse meu cenário, se eu só olhar para o passado não me bastar para olhar o futuro, então eu vou depender de receber informações do gerente de capacidade, informações estratégicas, mas não precisa falar, por exemplo, informações confidenciais. Pode traduzir em requerimentos técnicos. Vamos supor, olha, Mírios, eu acho que, segundo o que eu conheço da aplicação, em maio do ano que vem, no Dia das Mães, eu vou ter 10% de crescimento nas minhas transações de Six relacionadas a essa aplicação aqui de débito e crédito. Você pode colocar lá no forecast, por favor? Ah, legal. Então, eu vou pegar essa minha projeção baseada em dados históricos e aumentar esse aumento. Aumentar esse aumento, tá bom. Vou corrigir a minha projeção com esse aumento para eu ter uma estimativa melhor de maio do ano que vem. Então, esses tipos de tendência, esses tipos de projeções de tendência, olhando para o passado para projetar o futuro, só funciona se o passado for semelhante ao futuro. Quer dizer, se não tiver crescimento de negócio no meio, se não tiver mudança de aplicação no meio, aquele exemplo que eu dei, agora eu vou colocar aplicações no celular, internet banking, tal, enfim, aí já é outra formiga. Então, nesse grupo de mentorandos, está muito legal as atividades, que eu pedi para eles trazerem dados reais e a gente ia projetando diferentes tipos de método linear, sazonal, com crescimento anual, enfim, para a gente ver qual que tem uma acurácia melhor. E uma margem de erro que eu recomendo é ficar menos de 10%, porque mais de 10%, imagina você falar, poxa, eu errei por 20%, cara. Eu projetei aqui um valor, mas ficou 20% acima na realidade. Aí não adianta, né? Mas é minha dica, né? Não se assuste com as fórmulas. Teste. Você tem muitas ferramentas aí que podem te ajudar, que já faz isso para você. Né? É bom saber a teoria? É bom. Mas, assim, é mais didático. Você pega um livro de estatística, você pega, enfim, cursos, treinamentos que tem por aí, aprende, mas o importante mesmo é você testar. Só testando e fazendo essa prova, né? A prova dos 9 aqui, projetando o atual versus o forecast, é que você vai saber se a sua projeção está prestando ou não. E caso não esteja prestando, você usa essa informação para corrigir. Trata o erro, trata os outliers, né? Então, teste diferentes fórmulas de forecast, entenda o comportamento do seu ambiente, tem sazonalidade, não tem, né? Procure manter essa margem de erro dentro de 10% e trate o erro. Uma coisa que surgiu. E a pandemia? Quem ia prever a pandemia? Ninguém, né? Então, o que eu estava falando, da mesma forma, quando você projeta o atual versus o forecast e trata, e normalmente isso é crescimento, né? Aqui vamos, no exercício que a gente estava fazendo lá no grupo, a gente percebeu que de 2017 para 2018 teve um crescimento de 15%, mês a mês. Tá? Eles fizeram aquelas mudanças, aquelas melhorias
fazendo a conexão do mainframe com online, com aplicativos de celular, etc. E isso resultou no crescimento de 15% no período 1, das 8 às 6, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 15% e apliquei, corrigi o forecast para 2020. E o que deu? Nossa, praticamente a mãe de Ná. Teve meses que eu fiquei em 0%. 0% quer dizer o quê? Que eu acertei na mosca a utilização. Então, esse é o exercício. Não se assuste assim, se a primeira vez não dá certo, se a margem de erro ficar muito alta, esse é o processo. Trate a margem de erro, né? Mais uma pergunta? Não, Miro, por enquanto não. Tá bom. Então, aqui a gente vai falar. Eu me preocupei porque essa iniciativa Z tem bastante estudantes, então eu queria falar um pouquinho do hardware, um pouquinho de conceitos, né? E eu percebi também que eu tô ficando velha, porque quando eu comecei a trabalhar com mainframe, eu peguei a Z9, e aqui já não tá nem mais no slide, ó. Então, mas enfim. Então, essas são as gerações do mainframe a partir da Z196, tá? Fazendo uma meditação aqui, o que muda de geração para geração? Claro que a cada mainframe você tem novas funcionalidades, normalmente o mainframe é mais rápido, vírgula, tá? Porque a gente tem o clock aqui, que é o 5.2 GHz, você vê que não mudou muito, tá? Mas a gente vai falar o porquê que eu tô falando que é mais rápido. Você consegue fazer mais processamento de workload com menos MIPS normalmente. Você tem capacidade de ter mais processadores configurados do que as versões anteriores. Enfim, mais capacidade de memória. Tá? Se você observar aqui esses componentes básicos de cada família, a cada geração você tem improvements, melhorias, tá? E o que é esse Enterprise Class? Tá? E o que é esse Business Class aqui? Olha, aqui tá errado, eu peguei do TLB. Que é Business Class. Tudo bem. Qual que é a diferença do Enterprise Class e do Business Class? Você tem diversos tipos de ambientes. Você tem aqueles ambientes que consomem 50.000, 60.000 MIPS, clientes grandes, e tem clientes pequenos, consomem 2.000, 1.500 MIPS por mês. Então, em termos de escalabilidade, o mainframe você tem opção para grandes empresas e para empresas pequenas, né? Então, o Business Class normalmente tem processadores com capacidades mais baixas para você ter um nível de escalabilidade melhor. Você tem menos capacidade, por exemplo, de canais FICO, OSA. Então, são para ambientes menores. E o Enterprise Class para ambientes maiores. Mirios, o que é esse CP, IFL, ECF e essa sopa de letrinha? São os tipos de processadores que você tem dentro do mainframe. Por exemplo, o CP, ou General Central Processor, ele pode executar qualquer tipo de workload, tá? Qualquer tipo. Ele é o processador generalista. E o IFL? Ele processa Linux, EVMs e Linux. Tá? É um processador especial, Specialty Engine. E o ICF, o que é? É um processador que processa workloads das LPARs de Coupling Facility, que tem como sistema operacional o CFCC. E o ZIP? Nossa, o ZIP processa um monte de coisa. Exemplo, DB2 distribuído, workloads do DEP, que é muito comum a gente ter nas instalações, né? E por que eu vou ter vários tipos de processadores? Porque esses specialty engines têm algumas vantagens. Normalmente, eles
eles são mais específicos, processam menos workload, mas eles, em contrapartida, são mais baratos. O que cai no ZIP de utilização normalmente não cai nas contas de software gerados pelo STRT. Enfim. Então, você tem vários tipos de configuração e várias famílias. Então, contando um pouquinho do que mudou em termos do processador de cada família, eu vou citar só os mais importantes, tá? Não vou ficar muito tempo aqui. Mas na Z196, começaram a ter out of order execution, instruções fora de ordem, né? O que fez com que a performance ficasse melhor. Outro exemplo, na ZC12, melhoria dessa improved out of order, tá? De instruções out of order. Que mais? E 2 GB page support. Então, você pode ter maiores, vamos dizer, dados de instruções maiores, tá? Do que antes você tinha. E na Z13, você tem o simultaneous multithread, que é, por exemplo, você transformar um processador ZIP em 2, tá? Então você tem um maior paralelismo. Que mais? SIMD, que é o processamento das instruções em vetor, que facilita o quê? Os processamentos de códigos de analytics. Né? Que mais? Z14, pervasive encryption, você pode ter o hardware auxiliando nas necessidades de criptografia, né? Em todos os níveis, aos níveis de dataset, ao nível em transporte, né? Isso foi um baita de um improvement. O que mais? Melhoria das instruções SIMD, que são aquelas que processam em vetor, que facilitam códigos de analytics, de machine learning. Otimizou o simultaneous multithread. E na Z15, uma grande melhoria aí que eu vejo é on-chip compression support. O que antes era um card na ZDC, agora ele está dentro lá do chip. E é muito mais performático, não precisa mais você ter um componente adicional, um periférico adicional para fazer criptografia dentro do mainframe. E só para a gente ter uma noção do porquê, né, do que melhora de geração para geração. E por que isso é importante, Milos? Porque... Tem pergunta? Não, Miriam. Eu só ia comentar que a gente passou já do tempo, né? Até as 11. Ixi. E eu acho que a gente pode seguir aí até mais uns 5 minutinhos, né? Abrir para perguntas. E eu acho que a gente poderia marcar uma segunda, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? É verdade, eu falo demais. Marcar a continuação aqui, acho bacana. Não, vamos embora. Acho que até mais uns 5 minutinhos, né? A gente já passou aqui 10 minutos, tá? A gente abre para perguntas. Obrigado, Miriam. Tá bom. Nada. Então, esse slide aqui é com relação à escalabilidade, né? Então, eu falei de Enterprise Class, Business Class, quais foram as melhorias de geração para geração. Tudo isso a gente leva em consideração na hora de planejar um upgrade. Por exemplo, eu quero mesmo fazer um upgrade para uma nova geração, por quê? O que a nova geração tem de bom, além de, obviamente, né, suporte, mais tempo das features, né? Mas o que tem de bom? Por que vale a pena? Tudo isso eu tenho que levar em consideração para justificar, né, um upgrade. Uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração, escalabilidade. Qual que é o modelo de capacidade, modelo 400, 500, 600, 700, que eu vou
querer num upgrade, por exemplo. Os modelos 400, eles têm menos capacidade em MIPS ou PCI. Né? Por exemplo, 267 MIPS. Os modelos 500, 781 MIPS. E o modelo 600, 1151. E o Full Capacity, que é o 700, 2055. Isso aqui é da Z15, tá? Então, quando eu projeto, eu estou crescendo aos pulos, vamos dizer assim, eu tenho um crescimento anual de 15%, 20%. Então, e o meu ambiente é grande, 50 mil, 60 mil MIPS. Então, eu vou precisar, provavelmente, de um modelo Full Capacity. Processadores mais potentes, com mais capacidade. Ah, não, o meu cliente é pequenininho, ele cresce, não tem muitas mudanças, é um ambiente estável, é só aquele crescimento vegetativo, orgânico. Ele cresce em torno aí de 780 MIPS por, sei lá, a cada 2 anos. Ah, então é melhor eu ter um modelo 500. Então, tudo isso, todo esse conjunto de informações do hardware tem que ser considerado, levado em conta para você fazer um planejamento, por exemplo, de upgrade, né, de size. Qual modelo que eu vou precisar? E esses Max 34, 71, 108. Esse aqui é o número máximo de processadores configuráveis, vamos dizer assim. Então, se eu entender que eu não vou adicionar, eu não tenho muitos processadores, no geral, em termos de General Center Processor, ZIP e FL, eu posso ter um modelo aqui, Max 34. Ou se eu achar que eu vou, num futuro, aumentar um monte de FL, porque vai ter um monte de Linux migrando para o Linux, que está em outras plataformas migrando para o Z, então eu já vou me antecipar e pedir um Max 71, que no futuro eu vou incluir um monte de FL. Então, todas as informações são necessárias para a gente colocar na balança e planejar qual que seria o melhor modelo, o melhor hardware que atende os requerimentos de negócio, atuais e futuros. Martina, então eu vou parar por aqui. Obrigada, viu, pessoal? Desculpa, eu falo demais. Obrigada por me ouvir. Ô, Miro. O pessoal ficou bravo comigo que eu falei que a gente ia parar, tá? Acho que vamos continuar até 11h30, pode ser? O pessoal tá bravo aqui. É mesmo? Ai, gente, obrigada. O pessoal tá adorando aqui a apresentação, falou que a ideia é a gente acabar um pouquinho antes para fazer perguntas, né? O pessoal tá gostando, pediu para seguir. Vamos seguir até 11h30, pode ser? Pode. Vamos lá. Obrigado, Miro. Imagina. Então, gente, e vai ficando mais complicado quando a gente começa a falar de hardware. E agora a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou fazer o meu melhor aqui para explicar. Eu fiz esse teste com os meus mentorandos e eles entenderam. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Today's System Capacity Plan. Eu tenho que levar em consideração muita coisa, como eu já falei para vocês. SLA, SLO, hardware, diferentes tipos de processadores, diferentes tipos de projeções. Só que fica mais complicado. Por quê? A cada geração existem melhorias, né? E onde estão essas melhorias? Estão na arquitetura, né, do chip de CPU, estão não só na arquitetura, mas no tamanho dos caches, tá? Estão nos algoritmos, tá? E tudo isso influencia o quê? Na minha capacidade. Então, de máquina para máquina, de acordo com o meu workload, de acordo com os níveis de cache que ele acessa para poder processar, quanto mais longe da PU, e a PU está aqui, essa parte vermelhinha, quanto mais longe da PU, mais ciclos de CPU eu vou gastar para processar aquele workload. Tá? Quanto mais próximo, aqui é ali um cache, é o cache mais próximo da PU, menos ciclo de CPU eu vou gastar.
Então, eu tenho que entender, e isso é um termo que eu uso, se o meu workload é um cache friendly, é amigável com relação ao cache. Né? O que isso quer dizer? Se o meu workload ele está pegando mais informações nos níveis mais performáticos de cache, níveis mais próximos do cache, ou se eu estou pegando dados a níveis de cache mais longínquos, ou isso aqui em termos técnicos chama Memory Hierarchy ou NEST. Se eu estou fazendo um fetch da instrução ou dos dados para processar a instrução lá no nível L3, L4, eu vou gastar mais ciclos de CPU, porque está mais longe da PU. Se eu vou pegar o nível de instrução no L1 no L2, eu vou gastar menos. E a gente tem essa informação do SMF. O SMF é uma maravilha. Então, aqui é comparando, só uma comparação de como essa arquitetura pode mudar. Ó, mudou bastante da Z13 para Z14. Enfim, vou passar aqui. Depois a gente volta aqui. Aqui, vai falar sobre isso aqui. Então, o que é o Relative Nest Intensity? Tá? Que é coletado no SMF 113. É quão intenso o meu workload vai pegar as instruções, quantas vezes ele vai pegar as instruções no nest, que são os níveis mais longínquos de cache. How far out in the nest are the instructions? Quanto mais longe da PU, menos performático, menos cache friendly, um termo que eu uso, mais ciclos de CPU você gasta. Quanto mais perto da PU, menos ciclos de CPU, mais cache friendly, né? E as fórmulas também, como eu disse, os algoritmos mudam, a arquitetura do hardware a nível de cache muda, os tamanhos dos caches mudam, o algoritmo muda. Então, gente, eu costumo dizer que a Z13, a Z14 e Z15, você não pode ignorar essa informação do Relative Nest Intensity. Você tem que entender se o seu workload é cache friendly ou não, como ele é classificado em termos do LSPR e o que isso vai afetar na minha capacidade. Se eu só usar aquela tabela fixa de MIPS, que normalmente a gente usa para fazer as projeções, e eu não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que a gente tem que ter as duas informações, a gente tem que ter as projeções da tabela de MIPS estáticos, sem considerar essas informações de Relative Nest Intensity, e temos que usar também essas informações que a SMF 103 nos dá, ou CPU-MF Counters. Para quê? Para eu poder simular, comparar através de ferramentas, preciso de ferramentas adequadas, que são capazes de ler esse registro, para você poder fazer simulações. Qual que é a diferença de Z13 para Z14 para Z15? A ferramenta já vai estar tudo lá dentro. E como que os workloads são classificados? Através dessa fórmula C aqui. O que é L1MP? L1 miss percentage. Quantas vezes eu fui lá pegar a instrução no nível 1 de cache e não estava lá, é um miss. Se o percentual de L1 miss for menor que 3% e o Relative Nest Intensity, que é essa fórmula feia aqui que muda de geração para geração, for maior ou igual a 0,75 e menor que 0,75, então o meu workload é classificado como low, aqui menor que 0,75, ou average. O low, ele é mais performático, ele é mais cache friendly, ele usa menos ciclos para fazer a mesma coisa. O high, ele usa mais ciclos. Então, como que o meu workload é classificado
comparado aos níveis hierárquicos do cache. O SMF113 tem a resposta. Você coleta, ativa o CPU-MF counters e, só para dar uma explicação aqui de o que pode fazer o seu workload ser mais cache-friendly ou não, né, low ou high, ou ficar no average, é o tipo de aplicação. Normalmente, o que não quer dizer que é sempre, tá? Normalmente, quando você tem o workload mix mais com o batch predominante, você tem um workload classificado tipo low, ou seja, as instruções são resgatadas, né, fetch de níveis da memória L1 ou L2 e gastam menos ciclo CPU. Quando o workload tende a ser transacional, então naquele período lá, 10 horas da manhã, a maioria, 80% da sua utilização é com relação ao workload transacional, você tende a ser classificado de médio para high, tá? O que eu tenho visto por aí? Normalmente, você fica no período online no average e no período do batch no low, mas isso pode mudar. Por isso que é importante você ter dados reais e ferramentas capazes de ler o SMF113, o Relative Nest Intensity. Outro exemplo, I/O Rate. Se a sua aplicação faz muito I/O, ela tende para o high. Se faz pouco I/O, tende para o low. Application Mix, etc. Mas o melhor mesmo, em vez de ficar imaginando, é você coletar e saber qual tipo de workload é o seu, que classificação é o seu. E, detalhe, de acordo com o workload mix, como eu falei, dependendo do horário, você tem um tipo, tá? E por que isso é importante, Miros? Porque, de acordo com o tipo do workload, você tem uma capacidade diferente. Então, aquela ideia de você ter um número fixo de capacidade, por processador é errônea, tá? Principalmente a partir da Z3, Z14, Z15, eu costumo dizer, e também não é um termo que é usado, mas ele é muito cache-oriented. Tem que ficar de olho em como o seu workload utiliza os níveis de cache, porque essa variação de capacidade variar demais é meio redundante, mas essa variação pode ser muito assim alta e perigosa, né? Então, tenha em mente, né, utilizando de coleta do SMF113 e ferramentas capazes de ler esse tipo de registro, e tenha em mente que a cada classificação do workload, segundo essa tabela do LSPR, você tem diferentes capacidades em mix, tá? E algumas ferramentas. Eu sei que tem muitas ferramentas por aí, mas eu posso dizer as ferramentas que eu já trabalhei, que eu conheço, ferramentas da IBM. O ZPCR é uma, tá? Então, o ZPCR vocês podem baixar, ele é aberto. Qualquer pessoa pode baixar, não é só para IBM. O CP3000, o ZBNA também é aberto. E eles leem esse tipo de informação, tá? Você roda um jobinho lá, utilitário, CP Extract, imputa nessas ferramentinhas e eles vão te ajudar a classificar. O ZPCR também, ele te ajuda a configurar o mainframe e também é um outro ponto de atenção que você tem que ter. Eu vou falar daqui a pouco. Então, resumindo. Oi. Oi. Antes da gente entrar nessa questão aqui, eu acho que eu tô vendo que o pessoal tá gostando bastante e acho que pra gente não precisar cortar mais pra frente, acho que a gente podia marcar uma sessão, uma parte 2, o que você acha? Ótimo, claro. Eu já sabia que não ia dar tempo. Então, mas o pessoal tá gostando muito, tá bem legal.
Tá, vamos fazer assim, então. A gente tem pergunta para fazer antes de encerrar, Martina? Você sabe? Ficou alguma sem responder? Não, aqui não tem nenhuma pergunta, não, viu? Legal. O pessoal tá elogiando aqui a Miro, tá? Tá, foi demais, foi pessoal. sensacional. Bom mesmo. Tá legal, então. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado, Miro, obrigado, Martino. Tá show de bola. E aí a gente volta com um parte 2 sobre essas práticas de performance. Tá certo. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau.